A Europa perdeu competitividade, somos menos competitivos e só, por exemplo, ao nível da produtividade, nós estamos 20% abaixo de um dos nossos rivais, em termos de mercado, que é os Estados Unidos. A Comissão Europeia teve uma nova manifestação regulatória. E o que é que significa os carros terem 70% dos componentes produzidos na Europa ou em países como o Japão, ou até não só o país da União Europeia, como também o Reino Unido, que está fora da União Europeia? O que é que isto significa e se acha que esta exigência é o caminho a seguir? Há várias expressões a cair ao mesmo tempo sobre a indústria automóvel europeia. Dependência de cadeias globais, tensões geopolíticas e agora uma tentativa de mudar as regras com a estratégia Made in Europe. A ideia é produzir mais na Europa e reduzir dependências externas. Mas isso levanta uma questão: a que custo? E há um dado importante. A indústria de componentes automóveis em Portugal representa cerca de 5,2% do PIB. Gera 14,7 mil milhões de euros por ano e está presente em 98% dos carros produzidos na Europa. Ou seja, esta discussão passa também por Portugal. E para comentar tudo isto, neste episódio do Autorádio, vamos perceber o que está em causa com a ajuda de José Couto, o presidente da AFIA, que já não é a primeira vez que se junta a nós no Autorádio, a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. José, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um repetente, de facto, e tenho muito prazer estar aqui, porque acho que na sua apresentação só faltou dizer que nestes 14 bi de faturação é feita por 360 empresas, o que é um número interessantíssimo, porque representam muito pouco daquilo que é o tecido empresarial e industrial nacional, mas tem esta característica de estar de faturar e de ser muito importante do ponto de vista do PIB e do ponto de vista das exportações. Muito bem, e é sobre isso, sobre essa importância de um mercado que conhece muito bem, que quero começar este Autorádio. Vamos começar uma conversa e para guiar quem nos está a ouvir do ponto de vista global, e depois passamos para o caso português, que, como teve a oportunidade de introduzir, tem muitos atores com muito peso para o nosso país. A Europa quer produzir mais dentro de portas e reduzir dependências externas. Basicamente, a minha introdução foi sobre o Industrial Accelerator Act, onde está também incluído este Made in Europe para os carros, onde há uma espécie de Europe First para todos os produtores de automóveis e os seus produtos. E eu quero saber qual é que é a sua leitura sobre isto. Isto é uma correção que é necessária, na sua visão, mas acha que pode ao mesmo tempo tornar a indústria europeia menos competitiva num mundo tão global, onde os concorrentes destas empresas trabalham num mercado onde podem contratar qualquer fornecedor? Bom, várias perguntas, duas perguntas. Vários tópicos. Primeiro que tudo é dizer que no ano passado, em 2024 para 2025, o mercado mundial de produção aumentou. Estamos quase ao nível de 2017, por incrível, portanto temos 96,4 milhões de automóveis produzidos em todo o mundo. A Europa, mesmo assim, cai 20%. E o que é incrível é que no ano de 2019 nós caímos 20% em 6 anos. Portanto, nós neste momento produzimos 3,5 milhões de automóveis na Europa. E a China cresce 8,8%. Neste percurso. O que significa que nós, em termos, se o mercado mundial está a crescer e a Europa está a cair, nós estamos a vender menos. Estamos a consumir e estamos a vender menos carros, menos veículos automóveis em todo o mundo. Isto vale a pena pensar. E a questão que pôs aí é fundamental, é dizer, qual é a competitividade do mercado europeu, do veículo europeu, do produto europeu, em termos mundiais. Bom, há uma referência muito importante feita pelo Sr. Draghi no seu relatório, que ainda que convém retermos, porque ele tem
serve de base a vários documentos e várias tomadas de decisão importantes na Europa. A Europa perdeu competitividade e, portanto, somos menos competitivos. Somos menos competitivos e só, por exemplo, ao nível da produtividade, nós estamos 20% abaixo dos nossos, por exemplo, de um dos nossos rivais, em termos de mercado, que é os Estados Unidos. Uma produtividade abaixo de 20% é porque, de facto, temos a perder competitividade. Mas não sabemos também exatamente qual é o valor da China, porque quando vamos à China vemos, enfim, empresas muito interessantes e com um nível de produtividade altíssimo, e vemos outras empresas que ainda não conseguiram. Enfim, é um processo de estratégia, uma estratégia desse país. Bom, e o que é o IAA, como se referiu, este documento que procura ser um acelerador para a indústria, é uma assunção de que haveria que alterar alguma coisa do ponto de vista da política industrial da Europa. E isto é um dado importante, é que a União Europeia, a Comissão Europeia, teve uma nova manifestação regulatória relativamente à questão da política industrial da Europa. E já determinou que há vários caminhos para chegarmos a esse ponto, e o projeto existe, o documento existe, e como nós dizemos nas nossas associações empresariais em termos europeus, é preciso pô-lo a funcionar neste momento. Ou seja, a Europa reconhece que existe um problema e decidiu agir sobre esse problema. E a forma como decidiu agir parece-lhe ser a mais correta. Quero também pedir-lhe, se calhar, para contextualizar um pouco do que é este Industrial Accelerator Act e o que é que significa os carros terem, que é o que diz relativamente ao setor automóvel, 70% dos componentes produzidos na Europa ou em países, porque também já se foi abrindo outros países como o Japão, ou até não só o país da União Europeia, como também o Reino Unido, que está fora da União Europeia, esses componentes poderem vir desses países. O que é que isto significa? E se acha que esta exigência é o caminho a seguir? A questão que a Comissão Europeia vem pôr, e é muito importante perceber, é que durante pelo menos 5 anos nós andámos a dizer, ao nível da CLEPA, que é o organismo que reúne as associações e as maiores players tier ones da Europa, a dizer que, bom, isto é um problema. A indústria automóvel tem uma capacidade de arrasto enorme sobre os outros setores. É muito importante para a investigação e desenvolvimento, patrocina, fomenta, é sponsor de muitos projetos de investigação e desenvolvimento e, portanto, se nós deixamos se nós não conseguimos passar isso para a indústria, se não conseguimos fazer este trade-off entre os centros de investigação e a indústria, se não investirmos mais em todo este processo, em todo este ambiente, nós vamos ter um problema relativamente aos nossos competidores. E foi isso, enfim, que a Europa percebeu rapidamente, aliás, porque está no IAA, e aliás, como sabe, este documento, este projeto, para além daquilo que é a recuperação da dimensão industrial da Europa, enfim, não estamos só a falar da indústria automóvel, estamos a falar de todo o aparato, de toda a oferta em termos industrial, tem, para além de tudo, tem também uma questão que é dizer, nós temos que atuar naquilo que é a indústria mais consumidora de energia, dando-lhe uma nova, acelerando os processos para diminuir a utilização de energia, para baixar os consumos de energia. Eu li há pouco tempo um documento que dizia que a China paga 3 vezes menos, ou se não é este valor, não está muito longe, de energia para produzir do que a Europa, em média.
As empresas chinesas, por exemplo. Também, e não só, há outros mercados onde as fábricas europeias acabam por ser mais penalizadas ao nível do custo da energia, e que é um fator determinante, especialmente da indústria transformadora e em tudo o que é a indústria também dos seus associados, que são consumidores grandes de energia, que precisam de energia para as suas atividades, e é um fator que os coloca numa posição com um handicap gigantesco, que é assim que ligam as máquinas já não estão a ser tão competitivos como os concorrentes. Não. E o mundo é global, não é? Mas é preciso ter também atenção que este IAA, este documento para a indústria, não apaga as preocupações que a Europa tem relativamente ao ambiente. Okay? E faz uma boa interação com aquilo que é o Clean Industrial Deal. Portanto, este é o que está em cima da mesa. Ao mesmo tempo, também tem uma estratégia relativamente da segurança económica. E, portanto, estas duas, tanto a questão da descarbonização está em cima da mesa, continua a estar em cima da mesa, e é muito importante que esteja, para os europeus é muito importante que esteja, mas também tem que estar também outras questões que estão em ligação com esta também, que é os direitos humanos, por exemplo, que as empresas produzam segundo padrões que nós consideramos Europa e o mundo relativamente que não violem os direitos humanos. Mas esta questão da indústrias com utilização intensiva de energia está neste documento e, portanto, o que se propõe neste documento é a reconversão destas indústrias de modo a que se possam tornar mais amigáveis e, portanto, e que possam anular estes efeitos da intensidade energética. Também faz uma aposta também naquilo que são as tecnologias de impacto zero, que é um dado muito importante relativamente ao posicionamento da Europa na Europa e a produção de componentes para automóveis. E, portanto, são estes três vetores que estão neste documento, porque se consideram que estes três vetores se têm a capacidade de arrasto e ter um efeito quer montante, quer ajusante, quer numa perspectiva vertical, quer numa perspectiva horizontal, sobre o que é o novo conceito, para o novo pacto, nova dimensão para a indústria na Europa. São estes três conceitos. Relativamente à questão da energia, é importante que se fale que o número de centrais a carvão, neste momento em produção na China, na produção de eletricidade na China, aumentou e tem um plano para continuar a aumentar, se bem que eles continuam a fazer investimentos, quer na energia por via da água, portanto, pelas barragens, quer ao nível também das centrais por energia nuclear. Mas o que é verdade é que temos aqui um problema que é um problema dos custos dos fatores. Acrescentando aos custos dos fatores, temos também a forma como se trabalha. Quantas horas trabalhamos. Os custos do trabalho, as condições de trabalho, os direitos dos trabalhadores, sim. E, portanto, este documento faz atenção a isso, porque diz, bom, nós só vamos financiar na Europa segundo as condições que aqui estão, e, portanto, isso é muito importante, é que se cumpram estas condições e que se privilegie estas três guidelines em termos da indústria, mas também diz que nós temos que utilizar componentes produzidas na Europa. E produzidas na Europa significa, por exemplo, como agora, a importação, por exemplo, de componentes que vêm de outros países e que são países que não respeitam isto. No automóvel é especial, mas outras indústrias, outros setores têm também este mesmo problema, que quando importamos uma componente ou um produto, sabemos, mas enfim, é complicado esta discussão, sabemos que há subvenções e, portanto, estamos a pagar para ele chegar mais barato ao território europeu, ou outro território, mas em território europeu que estamos a falar, e também sabemos que ele não cumpre, na maior parte das vezes, as regras que nós exigimos que aqui se cumpram, e, portanto, não podemos também o consumidor não pode estar a fechar os olhos a dizer, eu vou comprar um carro que
na sua maior parte não respeitou as regras que eu aqui na Europa quero que se cumpram, e portanto eu quero que o trabalhador tenha direito ao descanso, que tenha direito a ser protegido, e isso muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não está coberto pelas regras. E daí vem o valor de muitas vezes de produtos muito abaixo daquilo que nós até estamos habituados a ver, e que os nossos construtores não conseguem acompanhar esse tipo de custo, porque têm uma bagagem grande de direitos que foram acumulados ao longo de anos, e bem, uma sociedade estruturada de uma forma diferente, de uma série de países democráticos e que têm regras de sociedade e que não podem decidir em bloco e de forma muito rápida, retirando direitos a pessoas e agilizando a economia dessa forma. E eu percebi pela sua intervenção que efetivamente esse Industrial Accelerator Act não se destina a diminuição de direitos, destina-se sim a melhorar aquilo que existe, e inclusivamente a proteger a indústria europeia, no sentido de obrigar os construtores a ter um número de peças produzidas na Europa nos seus produtos, e lá está o número dos 70%, onde estão excluídos alguns componentes, como é o caso das baterias. Sim. De forma temporária, agora, e porque neste momento, e como é sabido, e essa é uma tecnologia e também a nível de recursos naturais que está muito concentrada na China, não só na parte da produção, mas na parte do sourcing também dos próprios materiais. Esta necessidade esta dependência da Europa que se agudizou com a eletrificação do automóvel, porque começamos a usar componentes sobre os quais não temos qualquer tipo de controle. Até aqui nós tínhamos o combustível que entrava nos nossos depósitos dos carros de motor a combustão, e esse combustível também não está no nosso controle, mas agora temos componentes que são vitais para o próprio carro. Portanto, houve aqui uma mudança de paradigma no automóvel. O componente mais caro não está no domínio europeu. Há algumas fábricas agora a indústria está a acelerar nesse sentido. Há um grande esforço, como sabe, para se começarem a produzir baterias na Europa, mas com muita dificuldade, projetos encerrados, dificuldades a implementar este desenvolvimento destes produtos. Esta dependência, isto é inevitável, ou houve aqui escolhas estratégicas erradas ao longo dos anos, na sua opinião? Não, tivemos destruídos, isso é completamente verdade. Já nem a Comissão Europeia nega que, de alguma maneira, o nosso comportamento e a forma como regulamos todo este processo na indústria, quer seja o automóvel, mas também existem outros setores, foi empurramos os grandes players para fora da Europa. E foram procurar outros lugares, outros territórios, e nomeadamente na China. E repare que, só para fazer aí uma ligação, a questão do que estava a dizer, os preços hoje até nós temos de tirar muita atenção, porque há componentes que entram em automóveis, veículos automóveis, que fabricados na Europa e europeus, por marcas europeias, que vêm da China. Sim, sim. E, portanto, que nós não vamos conseguir resolver em termos de preço para igualarmos o preço. E isto é, desde logo, uma das discussões que se põe e que os construtores, os construtores europeus, têm posto em termos de, enfim, discordando em alguns casos, claro, com esta política do documento. E é nesse sentido que lhe faço a seguinte pergunta, que é: com esta iniciativa de obrigar à introdução de componentes produzidos na Europa, de fixar um limite mínimo para esses componentes, estes produtos vão ficar mais caros? Não, há produtos que nós não vamos conseguir ter um preço igual. Isso ou seja, o produto final, os construtores já disseram, terá de ficar mais caro. Nós não vamos conseguir baixar o preço porque porque nos vai demorar 6 anos a construir uma fábricas na Europa para fazer isso, fazermos compras na Europa, todo o investimento foi feito lá, e portanto transferir todo o projeto para a Europa neste momento não é viável, e não vamos ter preços, portanto vamos ter como continuar a comprar. Mas os 70% tem outro dado que é muito importante, a Europa, a Comissão Europeia propõe que 20% do PIB europeu
seja, até 2035, produzido internamente. E este é um dado muito importante. Neste momento é 14, salve. 14. E, portanto, temos que crescer, né, para crescer em quê? Crescer em novos processos. Isto é, termos... O que é preciso aqui é uma nova dimensão industrial. Enfim, isto, no fundo, provavelmente daqui a 5 ou 6 anos, que é o número que nós vamos ter, que as fábricas vão ter que fazer um grande esforço de modernização e de alterar o paradigma daquilo que é o chão de fábrica, para podermos crescer do ponto de vista daquilo que é fundamental para a recuperação, que é a competitividade. E, portanto, este é um dado que é importante. Não podemos ter veleidade de dizer que isto se faz de um dia para o outro. Ou seja, neste 2025 parece até um período muito curto. Neste momento, a indústria de componentes está preparada para responder a isto? Ou vai precisar, como diz, e vai precisar mesmo de se adaptar para dar resposta a este pedido de reindustrialização, de utilização dos componentes com foco nos componentes europeus? Ou seja, a nossa indústria de componentes consegue responder às necessidades da indústria automóvel quando amanhã vierem bater à porta das fábricas, precisamos de componentes para os nossos carros? Nós vamos ter que ter, neste momento, há aqui uma questão primeiro que é dizer, o que é que fazem os nossos competidores, os nossos concorrentes? Uhum. E temos duas dimensões, os países e as empresas, não é? Porque há muitas empresas que são, enfim, aquilo que chamam de empresas transnacionais e, portanto, que estão aqui, estão em todo o território. Estão na China também? Isto também estão na China. E, portanto, esse é uma dimensão, isto é, o que é que os meus concorrentes estão a fazer? Há países que são meus concorrentes, competem diretamente com o nosso país, que já anteciparam esta questão do IAA. Isto é, já hoje estão a fazer uma grande investimentos, que é em processos nos processos de modernização das empresas, criando condições e ambientes ao nível das infraestruturas, por exemplo, mas também da ligação às universidades, de aumentando as competências dos seus trabalhadores, porque já perceberam que só é essa a maneira que lhes vão continuar a permitir, primeiro, indústrias lá dentro, isto é, que as empresas não saiam de lá para outros países, portanto, à procura de melhores condições, e continuarem a crescer em termos da importância, porque e esse é um primeiro nível. O segundo nível é o nível das empresas, isto é, nós temos às empresas de componentes, produtoras de componentes, é exigido sempre aumentos de competitividade e de produtividade. Por exemplo, nas empresas, normalmente a indústria automóvel tem que oferecer aos seus clientes, todos os anos, ganhos de produtividade. Normalmente isso até faz parte do contrato que tem com os seus clientes. Ora, as empresas têm que fazer investimentos contínuos nas pessoas, nos equipamentos, nos processos. Agora, o que vamos aqui neste momento introduzir é um novo desafio, o desafio da automação mais sofisticada, da robótica colaborativa, da inteligência artificial, enfim, de um conjunto de novos, do novo quadro que vai exigir mais investimento, vai exigir mais esforço por parte das empresas. E isto é que pode ser... É um desafio que as empresas não conseguem levar sozinhas. E por isso é que a Comissão Europeia diz, não, ok, temos aqui isto é um projeto que é financiado desde que se obedeça a estas regras, que é chegarmos aos 20%, aumentarmos a nossa competitividade, a produtividade, a competitividade. Isso é que é e as empresas provavelmente não farão isso sozinho. Portanto, há esta dimensão, que é uma dimensão dos países criarem condições para manterem lá e as empresas que lá estão, estas empresas transnacionais Tier 1, portanto, empresas de primeira linha, mas também conseguir captar outras empresas. E para nós era muito importante esta rivalidade, porque, como estava a dizer, nós estamos preparados. Enfim, hoje, as empresas portuguesas tanto fazem componentes para um motor, os motores tradicionais, como para o motor elétrico. Sim. O que é importante, o que precisamos é ter a capacidade, é saber se vamos responder de forma competitiva, se introduzimos a inovação nessas componentes, porque grande parte
deste processo deve-se a ganhos de produtividade nas empresas e inovação dentro das empresas e modernização de todo o aparato. É evidente que nós somos, comparativamente àquilo que é a indústria transformadora em Portugal, estamos claramente acima em termos de produtividade. Mas isto não chega, porque ainda não estamos sequer ao nível dos primeiros. Temos que fazer um grande esforço para continuar a crescer em termos de produtividade, porque isto é a única forma de sermos competitivos. Quando diz 98% dos automóveis são feitos no mundo, que é um highlight que eu gosto, porque, enfim, mostra... Sobretudo... 98% dos automóveis em circulação vendidos na Europa têm peças feitas em Portugal. Porque isso é muito interessante, porque é um esforço por parte das empresas, dos empresários, incrível, do ponto de vista comercial, do ponto de vista da criatividade em termos industriais. Isto é muito importante, porque não é só vender diretamente, é também vender... E é vender com as regras de Tier 1, que são as regras mais apertadas da indústria. Se há dúvidas que isto não é um bom, que não nos dê orgulho, enfim, está aqui todos os dias nas estradas. Não é? Sem dúvida, e creio que a mensagem também passou. Eu próprio também já muitas vezes falei com responsáveis de marcas e ligados à logística e produção, e percebo perfeitamente, e acho que quem nos ouve, se também consome os nossos conteúdos no nosso website, percebe perfeitamente o que é que significa ser um fornecedor de primeira linha para a indústria automóvel. É altamente exigente, muito burocrático, um processo difícil, não é qualquer empresa que consegue aceder. Muitas vezes não tem a ver sequer com dinheiro, nem tem a ver com talento, com know-how, com respeitar regras, e em ser também altamente... com bons índices de produtividade e de velocidade e de responder de imediato a uma indústria que está também sempre a mudar. É bastante exigente para todos os fornecedores. Com esta... eu tenho a sensação que com estas medidas que têm sido apelidadas de proteccionistas, em certa medida, porque na verdade podemos certamente, não sei se concordamos, mas ao estarmos aqui a blindar o acesso a empresas estrangeiras a uma grande parte dos componentes num carro produzido na Europa, que é o que acontece em muitas marcas hoje, ainda que exista um esforço, e tem existido um esforço nos modelos mais recentes, em apresentá-los como X% vendido na Europa. Atualmente já está, desde o início deste ano, a acontecer em muitos carros que nós temos aqui assistido ao nascimento. Vem logo no início da comunicação do produto, qual é que é a percentagem do carro que é feito na Europa. Hoje há uma preocupação, até porque são construtores europeus que estamos a falar, mas a pergunta que eu lhe faço não é sobre os construtores europeus, é sobre os construtores estrangeiros que se têm vindo a instalar na Europa com fábricas, e eu gostava de saber qual é que é o vosso entendimento sobre a chegada destes construtores e como é que eles trabalham num ambiente onde se inserem depois do ponto de vista nacional. Ou seja, uma fábrica vem da China para a Europa para ser instalada, uma marca chinesa instala uma fábrica na Europa. Estas empresas estão a contratar localmente fornecedores ou trazem os seus próprios fornecedores do país de origem, e como é que isto funciona? Qual é que é a vossa experiência relativamente ao mercado neste aspecto? Bom, há tudo, e as regras também têm exceções, não é? Primeiro dizer aqui que relativamente àquilo que é o BI do veículo, que é muito importante, é importante dizer quantas componentes é que são feitas em Portugal, na Europa. E qual é o nível e qual foi o percurso em termos de libertação de carbono, qual é os índices que estão naquele veículo. Sim, porque tudo conta, é importante dizer-se, para a pegada de carbono de um automóvel, inclusivamente todos os componentes e o que é que levou desde o... Pronto. Não é só isso, é se os meus trabalhadores vêm para a fábrica de veículos, de carro, ou vão de metro, ou vão qual é o veículo, qual é o meio de transporte que têm, não é? Porque eu tenho que mostrar ao meu cliente que tem uma pegada de carbono que, somada à dele, não faça crescer, ok? E bom, até que eu o ajude a ele ter a dar crédito.
Bombom é dar-lhe créditos. Percebe? Isto De carbono. e as pessoas pensam, bom, mas isto é uma conversa. Não, não é conversa. A verdade é que toda a indústria automóvel tem que fazer este percurso e tem que avaliar todos os momentos, dizer que eu em 2030 tenho que ter uma pegada perto de zero. Porque é isso que ele me pede. E, portanto, isso é muito importante. Este esforço é preciso ser registado. Relativamente à questão das marcas que vêm para a Europa. Muitas marcas que vieram para a Europa têm este problema de que eram só... A questão é, o que é que eles vêm fazer? Vêm só montar. E isto é um problema. Porque se eles vêm só montar, então eles vêm montar, que é para ter problemas alfandegários e desse referencial das taxas, não é? Mas importamos componentes que respeitam a pegada de carbono, respeitam os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, que energia é que utilizaram. Eu não posso estar a pôr regras às empresas europeias e depois dizer que uns calços de travões que vêm de não sei de onde, ou uma componente qualquer, que entre aqui e que esteja contaminada por uma forma que eu não considero certa na Europa. E, portanto, a Europa diz, ok, vamos ter componentes produzidas na Europa. Diz assim, bom, isto é protecionismo. Bom, pode ter uma entidade... Enfim, estamos a proteger a indústria europeia. Certo. Mas já vimos que por de facto não a termos protegido corretamente e por termos produzido 7.000 regulamentos para a indústria automóvel, não funcionou. Fomos parvos e, portanto, ser parvo, continuar a ser parvo, significa que qualquer dia temos uns custos enormes para ter trabalhadores em casa sem trabalho e pagarmos todos para continuarmos a manter um nível de vida que hoje registramos na Europa. Portanto, é que isto aqui se dizer assim, provavelmente a indústria nacional tinha 63 mil trabalhadores ligados às componentes em 2024 e acabou 2025 com 61 mil trabalhadores. E, portanto, significa que houve uma baixa de produção. Baixando a produção, temos que baixar também o aparato industrial, a capacidade produtiva que tínhamos posto. Mas isto o Portugal é o exemplo daquilo que se passou na Europa e neste momento as expectativas na Europa é que possa existir muito mais desemprego do que aquilo que era anunciado em 2024 e no início de 2025. Portanto, temos que, sim, se é proteger os trabalhadores, a qualidade de vida da Europa, a segurança social, a questão... Enfim, eu tenho que aceitar que alguma coisa tem que ser feita. E repare, uma das coisas que tem que ser feita é, por exemplo, esta abertura que tem a ver com este documento da Europa, que é, por exemplo, privilegiar a questão da contratação pública. A contratação pública, enfim, que a Europa está a dizer, a Comissão Europeia está a dizer assim, bom, não, temos que alterar os processos, os procedimentos ao nível da contratação pública. Para quê? Para beneficiar precisamente os produtos que são feitos na Europa. E portanto, que é aquilo que os outros nos estão a fazer em termos, como vimos, não é só agora no tempo de Trump, é também na primeira fase do Trump e mesmo do Obama, em que houve uma proteção aos produtos fabricados nesses países, como há noutras latitudes. E sermos também nesta necessidade de sermos mais competitivos, também sermos menos burocráticos e sermos mais rápidos a tomar decisões. Temos visto que a China tem tido a capacidade de dominar a agenda da indústria automóvel por conseguir rapidamente tomar decisões. Nós temos aqui algo que também não nos ajuda. Nós temos vários Estados-membros, cada um tem um compromisso de seguir orientações centrais, mas depois acaba sempre por ter liberdade para fazer cada um o que bem entende e à sua velocidade. E depois
há encontros, ou fazem-se umas cimeiras, produzem-se documentos para apelar aos Estados-membros que cumpram, que estejam unidos e que não estejam cada um à sua maneira a fazer e a aplicar fundos ou diretivas. E a Europa também luta contra isto, luta contra parece-me, esta constante dificuldade em falar a uma só voz. E eu acho que, e fazendo aqui uma resenha do que disse, este IAA, este Industrial Accelerator Act, e esta necessidade de falar em concreto sobre X% de peças, de darem indicações em concreto, é uma tentativa da Europa se unir de uma vez por todas e de falar a uma só voz com todas as dificuldades que tem quando o quer fazer. Não é tão fácil como é nos Estados Unidos, muitas vezes, e muito menos é tão fácil como é na China, em que há uma voz e pronto. E ou seja, é um ambiente complexo de trabalhar. E a minha pergunta, eu queria voltar ao início, porque eu queria, para fecharmos este tema europeu, queria lhe perguntar se, com todas estas necessidades que nós temos daqui para a frente, de impulsionar a indústria, de aumentar o número de peças produzidas nos carros, de privilegiar a indústria europeia, de utilizar também o apoio da Europa e dos países em fundos para impulsionar a indústria e ela poder responder também a isto, como disse, que é existir aqui uma resposta também ao nível governamental. Duas perguntas para fazer. A primeira, se acha que os automóveis produzidos na Europa se vão ficar mais caros, e a segunda, se a Europa corre o risco de, com estas medidas, de ao contrário de estar a tentar criar uma indústria mais forte, de estar a criar uma indústria mais dependente de, por exemplo, fundos públicos. Bom, a questão de preço, que foi apresentada uma reflexão sobre preços no princípio do mês de março, que nos diz que, de facto, algumas componentes fundamentais nos automóveis, como são as baterias, produzidas na Europa ou dentro da Europa, enfim, teriam tendência para pôr os preços mais altos do que alguns dos nossos competidores. Mas há esta regra também de dizer, bom, os veículos automóveis vão ter que representar aquilo que é o veículo automóvel europeu, que é outra questão, que é o Made in Europe, né? Enfim, traz também um novo conceito, vai privilegiar que se façam os investimentos no lugar certo, no sítio certo, nomeadamente na questão das componentes, de maneira a as tornar mais competitivas. E, portanto, numa primeira fase, aquilo que é expectável numa primeira fase é que se nós cortássemos completamente a barreira a entrada dessas componentes, enfim, tínhamos aqui um desastre e provavelmente teríamos que pagar por mais caro pelos automóveis. Eu creio que isso não está especificado no documento, nem está definido, mas esta transformação dos automóveis para terem peças europeias envolve uma progressividade neste processo. Exatamente, não vai ser de uma vez. Mas ainda não está definido como é que vai ser. A questão, existe o escalonamento da indústria, enfim, eu não a conheço ainda, mas foi apresentado, mas ainda não está, foi apresentado nas reuniões que houve em Bruxelas, mas ainda não temos exatamente o mesmo, porque vai muito esforço também do esforço dos países. Os países vão ter que se esforçar para que estas três guidelines sejam cumpridas, não é? E isso é muito importante, porque não basta só, por exemplo, dizer, não, nós financiamos, como a Europa disse, nós financiamos todas as empresas que queiram fazer baterias na Europa desde que sejam europeias. Bom, isto dito assim é ótimo. Onde é que está a tecnologia? Como é que vamos fazer? Onde é que estão as matérias raras? Porque já se percebeu que não era que o dinheiro, se calhar, é a coisa mais fácil, mas é preciso perceber exatamente como é que se faz isso. E se vamos a comprar, por exemplo, lítio à China, ou se o produzimos na Europa, e se conseguimos convencer os europeus, por exemplo, a fazer explorações de lítio aqui, enfim, há uma data de novos. Ou dizer que você escusa de fazer a sua registro de patente fora da Europa, porque nós vamos baixar o preço das patentes e acelerar os processos na Europa. Bom, está bem. Como disse, o dinheiro
maior parte das vezes, e como também há bocado, não sei se recorda, relativamente a estas empresas de primeira linha, porque a oportunidade muitas vezes não vem só apenas pelo acesso ao dinheiro, porque, como disse, muitas vezes o dinheiro é o mais fácil de aparecer. Neste caso. A pessoa é para quê? E não quanto. É perceber para quê e para fazer o quê. E o que eu queria perguntar era se estas medidas todas, se acredita que estas empresas se vão tornar mais fortes, ou isso também vai depender depois da forma como os países responderem. Neste caso falo dos governos, porque isto eu acredito que não passe sem apoio dos governos, que fazem também a distribuição depois dos próprios fundos e têm as suas agências que trabalham com as empresas nesse sentido. Portugal está preparado para responder a isto? É a sua, daquilo que está habituado a ver no nosso país, estamos preparados para dar apoio às nossas empresas, para elas poderem estar à altura desta nova Europa reindustrializada? Não, eu comuniquei ao Sr. Secretário de Estado as nossas preocupações relativamente a este governo, a este documento. E eu acredito que primeiro, que o governo tem consciência do valor económico desta indústria, porque não é só, como disse, o 5, qualquer coisa destas componentes, é o valor acrescentado que esta indústria tem, que está claramente acima de outras indústrias, porque é muito importante. É também a questão daquela que é a ligação com as universidades, mas também com um conjunto de empresas que gira à volta, que não produz para a indústria automóvel, mas fatura os 5, 10, 15, 20% para as empresas que trabalham na indústria automóvel. Portanto, o valor económico desta indústria é muito importante. E normalmente as indústrias, os Tier 1, Tier 2, são obrigadas a cumprir determinadas regras que as passam para as empresas que trabalham com elas. Portanto, o outsourcing industrial, esta ligação obriga que todos estejam a falar a mesma linguagem. E isto é possível. Ou seja, um fornecedor de primeira linha não pode esconder num segundo fornecedor as fragilidades que tem, porque estaria a incumprir o contrato de fornecimento. Porque estamos a ser auditados. Toda a cadeia de fornecimento e de produção trabalha neste ambiente de primeira linha de fornecimento, que é o mais elevado a nível mundial. E se eu tenho um fornecedor de peças, por exemplo, de pequenas peças, e que representa para ele, para mim, um esforço menor em termos de compras, mas para ele pode ser importante, eu, para provar ao meu cliente que estou num processo de descarbonização e diminuição da pegada, vou ter que o auditar. E, portanto, estou a impor regras também. Portanto, este processo é um processo contaminante de modernização, e isto é muito importante. Portanto, nós temos que perceber que a importância desta indústria, da indústria de componentes, e criar, porque sabemos, como está dito no documento, que ao interagirmos com estas empresas, estamos a criar condições para podermos evoluir em termos económicos. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista do Governo, do Ministério da Economia, há esta percepção, e que no novo quadro económico de apoio isto estará em cima da mesa. Não é só a indústria automóvel que está aqui em causa, enfim, há indústrias muito importantes, como seja, por exemplo, a descarbonização, a baixar o consumo de energia nos cimentos, no aço menos carbónico, da utilização de materiais compósitos. A circularidade, a importância da circularidade, temos de ter esta percepção. Por exemplo, o veículo automóvel é dos poucos produtos, quando sai da fábrica, sabemos exatamente como é que ele vai acabar, onde vai acabar e quais são os componentes que vamos retirar daquele veículo para serem utilizados novamente na indústria. E, portanto, isto tem que ser copiado, temos que fazer benchmarking das outras indústrias para perceber como é que vamos evoluir neste processo de descarbonização e da economia circular. Agora, a questão que nós temos de perceber é assim: nós temos que, se não fizermos nada no país, se não apoiarmos isto, sabemos que outros estão a fazer. E anteciparam já, como eu disse há pouco, já anteciparam processos. E apoiam empresas para se lá instalar. Apoiam empresas
quer OEMs, quer construtores, quer fornecedores de primeira linha para a indústria. E isso, nós não podemos perder esta corrida. Isso é muito importante. E para isso temos de estar muito atentos. Se nós tivéssemos mais uma empresa em Portugal de construção de veículos, automóveis, seria um incremento enorme para este... Tem um efeito multiplicador na economia e nas empresas que estão a fornecer e no comércio local, etc. Naturalmente, porque vemos até os clusters que existem de automóveis na Europa, e temos um cluster muito forte em Espanha, continua a crescer, e que até nos deu a volta em algumas tentativas. Nós tivemos o país esteve a tentar ficar com algumas fábricas e não conseguiu, e creio que vamos ouvir notícias de mais fábricas aí para a Espanha nos próximos tempos, o que nos diz que de facto que temos que acordar e ser mais rápidos, mais se calhar darmos uma resposta mais célere quando percebemos que há um movimento, e tentarmos posicionar para proteger a nossa indústria, mas ao mesmo tempo também aumentá-la, porque o que fala-se muito da proteção da indústria europeia, mas eu enquanto português, eu gostava que o meu país, não só a nível de se proteger, também estivesse interessado em se expandir, em se abrir, e eu creio que os empresários procuram isso todos os dias, mas como estivemos a falar aqui, isto não tem só a ver com as empresas, também tem a ver com o país, os governos, um foco de todas as pessoas que estão a lidar com isto, de conseguirem posicionar Portugal como um país que pode receber fábricas, que pode receber tudo e mais alguma coisa para aumentar a nossa economia e sermos um país mais resiliente. Estas decisões que estão a ser tomadas agora, e sobre as quais ainda não existe ainda sequer um plano de implementação, há uma carta de intenções, há um acordo, e agora é necessário detalhar como é que tudo isto vai ser feito, até para os países e as suas empresas darem uma resposta. Continuamos a entrar já percebi pela sua intervenção que isto vai tarde, porque finalmente, eu creio que foi uma expressão que eu utilizei, finalmente faz-se aqui alguma coisa, portanto presumo que acho que vai tarde. Se me permita, também concordo que acho que vai tarde, porque acho que nós acordamos sempre tarde para os problemas, infelizmente. Não sei se é por estarmos sempre envoltos em burocracias e sempre envoltos em nós próprios, e não estarmos muito a olhar para o que se faz, e sempre muito preocupados, se calhar, com outras coisas, e devemos estar mais preocupados em olhar para dentro e perceber o que é que se passa na nossa casa. Mas acho que a Europa, como eu lhe disse há pouco, acho que acordou aqui para uma necessidade de falar a uma só voz. Mas isto já passaram alguns meses desde que esta intenção foi declarada. Qual é que é o próximo passo e qual é que é a velocidade a que tudo isto será implementado? O que é que estão a dizer às empresas e qual é que é a vossa expectativa? Não, a nossa expectativa é que até ao final do primeiro semestre, enfim, o que seria bom, dado aquilo que é o quadro regulatório e de processo de decisão da Europa, que até ao fim no primeiro semestre tivéssemos já orientações claras relativamente àquilo que os países têm que fazer, qual é a forma de financiar este processo e um detalhe mais claro de todo o documento. Por o lado das associações empresariais europeias, e portanto temos feito a pressão suficiente. Provavelmente até já seremos aborrecidos neste contexto de estarmos sempre a chamar a atenção para isto, mas há também uma necessidade de encontrarmos do Parlamento Europeu tomar algumas decisões relativamente a este assunto. Mas se nós conseguíssemos ter no primeiro semestre deste ano isto regulamentado e consertado, era excelente. Neste momento estamos a viver um período conturbado outra vez. Já nós nos últimos anos ultrapassamos uma série de dificuldades de contexto. Tivemos uma pandemia, depois uma interrupção de linhas de fornecimento, também derivado de uma pandemia, e a economia começou a recuperar. Depois na Europa tivemos a guerra na Ucrânia, e agora uma guerra no Irão, com a interrupção da passagem de navios no Estreito de Hormuz,
que é o estreito mais famoso das últimas semanas, voltou a estar na ordem do dia, já não é a primeira vez que acontece na história. Como é que isto está a afetar as empresas portuguesas de componentes e de que forma é que estas empresas estão a reagir a tudo isto? Nós tínhamos a informação que tínhamos no princípio da semana, na segunda-feira, hoje, quarta-feira. Desculpe, deixe só dar uma nota aos nossos ouvintes. No dia em que estamos a falar, acabou de existir um cessar-fogo e alegadamente vão reabrir o estreito e começar as negociações para o final da guerra, mas isto ainda é muito embrionário e ainda está no início. Mas desculpa interrompê-lo. Os preços das matérias-primas, nomeadamente ao nível, por exemplo, dos plásticos, estavam, o outlook é que iriam aumentar e, portanto, há aqui um custo. Depois temos também os custos de logística, e os custos de logística aumentaram brutalmente, quer ao nível das matérias-primas, quer ao nível da entrega dos produtos. E, portanto, o efeito que teríamos em termos de custos nas empresas, numa primeira fase, na fase do que era até final do mês de março, poderia ser um efeito que teria ter, em termos médios, andar assim dos 15% e os 13% de aumento de custos. De aumento de custos. No final, na segunda-feira passada, tivemos a informação de que havia já rateamento de matérias-primas. E, portanto, problemas de entregas e não os fornecedores que não estavam a assumir prazos de entrega disso. E isso vai gerar novamente um aumento de custos. E, portanto, este aumento, este efeito, que provavelmente agora poderá ser atenuado por esta suposta por esta paragem da guerra, mas os efeitos terão sempre um efeito que estará, avaliado mais ou menos em 3 meses. E, portanto, porque há também matérias-primas que foram compradas pelos fornecedores de matérias-primas, que não receberam a matéria-prima no tempo certo, as fábricas estiveram paradas e, portanto, pôr isto numa situação normal vai sempre demorar, segundo a expectativa, segundo as indicações, 3 meses, com efeito nos preços, obviamente. Claro. Que vamos ter. Agora é assim, e vamos conseguir passar estes preços para os nossos clientes? Que essa aqui é a questão, não é? Então faço-lhe a pergunta, conseguem passar esses preços para os vossos clientes? Agora temos aí um problema. Temos um problema que, primeiro, quem está do outro lado não quer pagar, não é? Enfim, percebeu que tem um problema, que também compra matérias-primas, também produz, também tem problemas de logística, mas não vai querer que o seu fornecedor lhe aumente o preço. E, portanto, temos aqui este processo negocial que, em alguns casos, com êxito, noutros com menos êxito, claro, e noutros aquilo que é possível. Claro. E, portanto, isto vai ter um efeito em todos os fornecedores na Europa. E como foi, como já tivemos outras situações muito idênticas, sabemos que isto tem a margem das empresas, com esta situação, vai baixar. Claro. Vai diminuir. O que torna ainda mais pertinente uma ajuda para podermos... As ajudas aqui não são de borla, porque as empresas têm que responder, têm que pagar e têm que responder com objetivos, têm que fazer coisas diferentes. E, portanto, como é, por exemplo, aquilo que são as agendas no PRR, que tiveram muito êxito, as empresas estiveram ligadas à indústria automóvel, com registro de patentes, com aumentos de capacidade de produção, com aumentos de exportação e entrada em novos produtos na Europa. Isso foi muito importante. Aqui também temos que perceber que sozinhos não fazemos nada e que esta crise ainda nos vem tirar mais capacidade de competitividade. E ainda não sabemos, isto é muito recente, aconteceu há poucas horas, fala dos custos de logística, e o acordo deste cessar-fogo envolve um pagamento de uma portagem de $2 milhões por cada barco que passe no Estreito de Hormuz, que depois o Irão dividirá com o Omã, segundo
o rascunho inicial deste acordo para a reconstrução agora num cenário de pós-guerra. Ou seja, esta normalidade, isto tende a vir com outras coisas atrás. Não vai ser nada como era, não é? Portanto, vai acontecer, vamos habituar, vamos ter um aumento de preços, isso é claro. E as soluções, as outras, há casos em que não há solução diferente, não é? E as outras soluções são soluções também bastante mais onerosas. E, portanto, nós sabemos que vamos ter aqui um processo de inflação pelos custos. Voltando aqui para Portugal, já fazemos uma volta pela Europa, também pelos os acontecimentos que estão a decorrer neste momento com a guerra no Irão e com o contexto que estamos a viver geopolítico. Olhando para a realidade portuguesa, Portugal este ano colocou-se numa posição muito interessante do ponto de vista de produção de automóveis. Portugal é o 9º país produtor de automóveis a nível europeu em 2025 e inclusive produziu mais carros que a Itália. A Itália tem vindo a perder bastante nos últimos anos, nos últimos 15 anos têm sido bastante difíceis para os italianos e Portugal acaba também aqui por subir. Os franceses também. Sim, para todos. Mas efetivamente em Portugal nós estamos a produzir mais automóveis do que nunca. E também ao nível da indústria portuguesa de componentes de automóveis também temos revelado um desempenho acima da média da União Europeia e acima da média depois da produção automóvel na Europa. Ou seja, nós em Portugal, e corrijo-me se eu estiver errado, entre 2019 e 2025 crescemos a uma taxa de 3,8% ao ano, o que se compara com um decréscimo médio anual de 4,2% da produção automóvel na Europa. Portanto, Portugal cresce na sua indústria de componentes para a indústria acima daquilo que é a produção automóvel, muito acima daquilo que é a produção automóvel na Europa. Estes componentes produzidos em Portugal não vão só para a Europa, os componentes vão para o mundo inteiro, não é? Portanto, há aqui aquilo que é, e nós fazemos as nossas estatísticas como referência o INE, portanto, que é para podermos falar todos no mesmo número, significa que aquilo que eu vendo, a Europa é o meu principal cliente, portanto, estamos a falar de um número importante, seguido de Marrocos, por exemplo, que é hoje, e a Turquia, que são os dois países que me compram, que compram a Portugal. E, portanto, e onde também são produzidos muitos automóveis de marcas europeias. Exatamente, e portanto isso é muito, muito importante. E de resto, nós temos crescido, as últimas contas que temos enquanto a Europa perde 3,6%, nós ganhamos 3, à volta de 3. Significa, é menos 3,6% contra 3. Significa que o quê? Entrei em novos veículos automóveis, em novas marcas, em novos produtos, enfim. E em novos países. E sobretudo, a relevância das exportações portuguesas mostram que eu aumentei a cota de mercado nos meus clientes, não nos veículos normais de motorização tradicional, mas em novas motorizações. E, portanto, isso significa que eu estou update com as necessidades, com os desafios que os meus clientes me estão a fazer. Já percebemos o peso da indústria de componentes em Portugal e da indústria automóvel, e esta indústria de componentes, a produção está de mãos dadas com um setor muito importante, que é o setor dos moldes também. Estamos aqui a falar de setores que gravitam à volta na cadeia de fornecimento para a indústria e não só, do automóvel, e Portugal tem um papel de destaque a nível mundial. Nós somos o 3º maior produtor na Europa de moldes, somos o 8º em todo o mundo. E muitas destas empresas estão localizadas no eixo entre Aveiro e Leiria, e que foi um dos sítios mais afetados por algo que provavelmente depois desta guerra começar, a maioria dos portugueses se calhar já não se estão a recordar, até porque o bom tempo já voltou, que foi a Depressão Christine e outras tempestades que nós tivemos no início deste ano, que devastaram esta zona do país, e foram muitas empresas afetadas, algumas delas de forma total. O que é que mudou na indústria portuguesa depois desta tempestade e deste início de ano muito atribulado? As ajudas do governo chegaram? Estão a chegar? Ou o que é que os empresários tiveram que enfrentar nos últimos meses? Nesta área
nestes conselhos todos que foram considerados que tiveram impacto da tempestade, da calamidade, há 92 empresas, existem 92 empresas ligadas à indústria automóvel. Das 300 e... Das 300 são 92. É um valor muito considerável. E representam 25% mais ou menos daquilo que é as empresas, mas também representam em termos de emprego 17%, portanto é um número também assinalável, que andará Claro de 11 mil trabalhadores, o que é também importante, e tem um volume de negócios que representa 13%, portanto é à volta de 2 mil milhões de faturação, o que mostra a tipologia de empresas que existem, não é? São empresas mais ou menos com características de média empresa, entre o pequeno e o média empresa, mid-cap, por aí. Okay. Portanto, são coisas. Mas são empresas com grande valor acrescentado, porque são empresas que representam do valor acrescentado nesta indústria 17%. Portanto, estamos a falar de empresas com valor acrescentado e de alguma forma que mostram alguma resistência até pelo valor do EBITDA. Agora, o que é que aconteceu? Quando nós preocupámos sempre, a nossa preocupação é que efeitos é que isto tem no exterior? Porque, enfim, parar fábricas de Tier 1 e depois OEMs não é bom, não dá boa imagem, não é? Enfim, seja até por calamidade, não dá boa imagem. Aconteceu que, em alguns casos, algumas empresas tiveram dificuldades em mandar peças, enfim, não conseguiam produzir, claro. Não é? E, portanto, provocaram do outro lado uma dificuldade em termos de produção, de paragem de linhas. Mas o que eu acho que é notável, e eu acho que vale a pena depois refletirmos sobre isso, foi a capacidade de entreajuda, de invenção para pôr as coisas a funcionar. Porque, por exemplo, uma máquina que hoje é completamente eletrónica, um robô, enfim, se é contaminado por água ou se sofre por umidade, enfim, isto tem um efeito terrível em termos da disponibilidade para produzir, enfim, o que é de produzir com qualidade, enfim, e com o rigor que é necessário, e isto foi notável porque, enfim, houve empresas que tiveram que parar mesmo, não é? Mas foi capaz que os empresários foram capazes de pôr as máquinas a funcionar. E, em alguns casos, aquilo que originou uma maior paragem da produção foi a falta de energia, porque houve empresas que tiveram quase 2 semanas, 10 dias, 12 dias de paragem por falta de energia, porque sem energia zero, e de produção e de comunicação, e portanto todo este panorama, ao princípio, parecia catastrófico, e, enfim, e não deixou de ser. Mas eu acho que vale a pena dizer que houve as empresas, os empresários, os trabalhadores, as equipas tiveram uma resiliência brutal e foram capazes de fazer diferente e de pôr as coisas a trabalhar, isso vale a pena. Relativamente àquilo que é o ajuda enfim, houve estas empresas de todos os setores, mas da indústria automóvel utilizaram a linha de tesouraria posta disponibilizada pelo Governo, pelo Banco de Fomento, foi primeiro de 500 milhões e depois reforçada com mais 500 milhões. Também uma linha de 1 milhão primeiro de 1 milhão de euros, de 1.000 milhões, posta também a fazer para a recuperação e, portanto, de uma terceira fase, e bem, o Ministério da Economia utilizou fundos que não tinham sido utilizados, suponho, no PRR, para fazerem um projeto para que as empresas pudessem apresentar projetos de investimento, quer no âmbito da recuperação, quer no âmbito também da modernização. Isto é, porque se quem
que se vamos recuperar, se tivermos um acidente e vamos pôr as coisas a funcionar como funcionavam, provavelmente já já não é certo, não é? Porque as coisas evoluíram e isso já tem, enfim, 2 ou 3 anos, provavelmente teremos que fazer melhor e vamos aproveitar para criar essas condições. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que nós temos como feedback é que, tirando as questões do atraso, as questões da burocracia, as questões, enfim, aquele quadro que nós conhecemos e que, enfim, que é música. Sim, não se muda de um dia para o outro. Enfim, que existe essa, que estamos, que isso que é útil, a disponibilidade foi acertada. Agora, em alguns casos é preciso, foi há uma semana que terminou esta última linha de apoio e, portanto, vamos ter rapidamente, o segundo o Banco de Fomento, vamos ter rapidamente resultados para pôr as coisas a trabalhar e poder funcionar. Mas aqui é uma questão, é que a maior parte dessas empresas perdeu equipamentos que provavelmente não vai ter capacidade de substituir tão rápido, porque também, em termos internacionais, havia alguns problemas de disponibilizarem equipamentos, da entrega de equipamentos, que agora poderão ter sido piorados por esta crise e por alguns desvios de financiamentos para outras áreas. Ou seja, é todo um quadro complexo, porque não foi só esta questão da tempestade em Portugal, ao mesmo tempo há guerras, há várias tempestades e isto tudo está a afetar a indústria. E estas empresas estão preparadas para responder a novas crises que surjam? Ou acha que este tecido empresarial consegue ser mais forte de um momento destes? Falou aí na resiliência, nas pessoas terem unido. Isto... Naturalmente todos nós gostaríamos de não ter tido este problema no nosso país, mas acha que o Estado e as empresas conseguem retirar daqui alguns benefícios para o futuro de proximidade, de ligação? Acha que os nossos governantes têm a capacidade de, com isto que aconteceu, de tentar ter uma via mais próxima, mais aberta e mais rápida com as empresas e com o dia-a-dia destas organizações? Eu acho que a primeira lição que temos de tirar é que temos que aprender com isto. Não é razoável que não se tenham ilações e se não se planeie as coisas como rendimento. Mas também no lado das empresas. Porque há empresas que disseram, que descobriram que provavelmente não tinham tido algumas preocupações, por exemplo, na construção, nos materiais utilizados, enfim. Na prevenção também. E, portanto, no processo de prevenção. E isto, mas repare, por exemplo, a indústria automóvel, e convém dizer que as empresas da indústria automóvel têm que mostrar aos seus clientes planos de contingência. Porque se me falhar uma máquina, eu sei exatamente onde é que vou pôr, onde é que eu vou recorrer a uma máquina que me possa ajudar a resolver o problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Não é? Normalmente, os planos de contingência são muito importantes para quem está do outro lado e sabe que pode ter uma linha parada. Agora, aquilo que eu acho que esta situação ultrapassou aquilo que algum dia era expectável, isso vê-se no terreno. Enfim, eu também estive no terreno e percebi nas reuniões que tivemos com o Ministério, e aí o Governo fez várias reuniões muito rápidas, reagiu muito rapidamente, 5 dias depois estávamos todos reunidos a pensar como é que havia a fazer. Eu acho que isso foi, mas em alguns casos percebemos que havia dificuldades em encontrar soluções e, portanto, quando se procuram soluções em momentos críticos, normalmente demora mais tempo, podemos ter decisões menos acertadas. A pressão é diferente, não é? Portanto, falar nisto com algum tempo valerá a pena. Eu acho que vale esta questão. Não é tão popular, estamos a ter esta conversa agora porque este tema já não está na agenda, já ninguém quer saber disto para nada. Mas a opinião pública não está muito bem sensibilizada para isto, porque agora estamos noutro momento. Esta solução, que eu espero que funcione bem, de encontrar alguém que possa pensar
não só no momento, mas também nos momentos a seguir, alguém que supostamente deveria gerir o pós-crise, não é? A crise e o pós-crise. Acho que pode ser esta comissão pode funcionar bem e pode ser um exemplo para todos nós como é que devemos reagir em situações que não é um caso porque nós estamos sempre atrás nestas coisas. Não é verdade, porque noutros países onde aconteceram coisas destas, nomeadamente em países que provavelmente pensávamos que todos tinham estruturas mais robustas, também falharam, pararam empresas em toda a Europa, ainda há pouco tempo tivemos um caso desses também que afetou Portugal, e portanto, enfim, é um processo de aprendizagem novo, é tudo novo e temos que tirar consequências. José, obrigado por ter estado no Autorádio. Falamos aqui sobre vários temas, sobre a Europa, falamos também sobre Portugal, mas também sobre aquilo que está a marcar a agenda a nível internacional, geopolítico, das dificuldades que existem, mas também nem tudo são dificuldades, há também boas notícias e as nossas empresas continuam a trabalhar, a investir, a tornarem-se mais competitivas e vocês, enquanto associação, com a vossa missão que têm para continuar a dar apoio a estes fabricantes, certamente que estão também a fazer um trabalho nesse sentido e agradeço-lhe ter vindo aqui partilhar a sua visão, a visão da sua associação e desejo-vos também um bom trabalho, continuem, porque estas empresas são importantes para o nosso país, empregam muitas pessoas e passaram por aqui por um início de ano, como vimos, muito conturbado, resistiram e agora mais uma dificuldade e nós portugueses temos sempre esta sina que é nós estamos cá para o bem, mas para o mal parece que nos conseguimos unir e de facto, como disse há pouco, eu também posso partilhar do ponto de vista mais, não do ponto de vista industrial, mas do ponto de vista mais da mobilização da sociedade civil, tive a oportunidade de assistir nesse período a coisas que nunca pensei vir a assistir tão rápido das pessoas se mobilizarem para ajudar os outros e sem dúvida que na altura em que nós estamos, Portugal, a Europa e o mundo precisa desta mentalidade que é entre ajuda para superarmos os nossos objetivos, de nos superarmos a nós próprios e sermos cada vez melhores. E pronto, é isso. Não, foi uma conversa. Agradeço-lhe o convite. Nada. Dizer-lhe que a AFIA vai fazer 60 anos, fez 60 anos e portanto é uma empresa jovem, é uma associação jovem que tem anos e que, enfim, deixo aqui o convite para estar presente. Muito obrigado. Nos 60 anos da AFIA. Estarei e deixo-lhe o convite para estar presente numa futura oportunidade neste fórum, em mais um Autorádio. Que nós gostamos muito de vos ter por cá e também em debates que nós também vamos promover, porque este tema dos automóveis e da indústria é um tema que também nos apaixona. Nós aqui no Autorádio temos trazido várias pessoas ligadas à indústria que vêm cá dar o seu testemunho, tal como o José veio da AFIA, mas outras virão certamente no futuro. Quanto a nós, temos encontro marcado no próximo Autorádio, um podcast que tem o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados, onde vocês podem muito provavelmente encontrar o vosso próximo automóvel e certamente que nesse automóvel estará uma peça produzida em Portugal. Um abraço e até à próxima.